Oi, e aí, aquarista, tudo bem? Seja bem-vindo. Ó, estou justamente preparando um cenário para explicar para você como é que funciona um chiller. Eu sei que é um investimento alto e você não quer fazer isso de forma errada. Então, bora entender como é que funciona para escolher adequadamente e também para fazer a instalação. Eu vou te deixar um cara especialista referente ao chiller. Eu vou precisar aí de pelo menos umas 4, 5 horas. Ah, tô brincando. Acho que menos de uma hora a gente consegue fazer isso aí. Bora junto? Vou te deixar especialista? Olha que legal, aquarista. Aqui eu tenho 4 das 6 versões dos chillers da Gelaqua. Então, para quem não conhece, existe uma versão de 1/8 de HP que eu não trabalho, eu particularmente não trabalho, porque ele é muito próximo desse 1/5 e ele é um pouquinho mais barulhento, um pouquinho mais chatinho de trabalhar. Eu não gosto por causa da emissão de ruídos, tá? E existe também um modelo que ele é um modelo bem especial, bem específico para aquários maiores. Seria para os aquários aí de até 5.000 litros. E essa versão, por não ser uma versão convencional, eu não tenho ela disponível no momento da gravação desse vídeo. Mas se você quiser, você pode entrar em contato comigo, tá? Eu vou apresentar ele para você e vou te dizer qual que é o mais indicado para o seu aquário. Além disso, tem uma coisinha aqui interessante que eu preciso explicar para você. Geralmente, todo mundo que recebe pela primeira vez um chiller da Gelaqua fica com uma dúvida muito grande. E aqui nesse vídeo eu vou tentar sanar ela para você, tá bom? Então fica aí, acompanha para você destrinchar e ser especialista na instalação do seu chiller, certo? Aqui na Casa do Aquarista nós trabalhamos com as 4 principais nas 2 tensões possíveis, 110 e 220. E quais são essas versões principais? Temos a versão de 1/5 de HP, ela atende um aquário de até uns 350 litros. Temos a versão de 1/3 de HP, que ela atende um aquário de até 750 litros. 3/4 de HP, que atende um aquário de até 1.300 litros. E a versão de 1 HP, que atende um aquário de até 2.000 litros. E ó, vocês viram que há um chiller diferente aqui? Se você é bom observador, talvez você já tenha matado a charada. A maioria dos chillers pode ser adquirida tanto em 110 quanto 220, mas isso você tem que escolher antes de efetuar a compra. Então atenção para qual que é a tensão mais adequada à sua região. Se vai ser aí o 127 volts, considerado aí o 110, a maioria fala 110, ou se vai ser o 240 volts, que a gente chama de 220, tá? Porém, os maiores, o ideal seria que, se possível, que você adquira eles em 220, tá? E aí eu vou explicar o porquê. Quando a gente trabalha com a rede em 127 volts, nós temos um fio energizado e um fio que seria o neutro. É distribuído a quantidade de energia somente um fio. Isso pode acabar sobrecarregando a rede ou acaba desarmando o disjuntor se ele não estiver preparado para sofrer esse pico que acontece quando o motor dá a partida, mas somente quando ele dá a partida. Então, o ideal, se for possível, é que você adquira um equipamento em 220, ele não vai gastar menos, tá? A quantidade de consumo é a mesma. Quando a gente trabalha com 220, essa carga é distribuída. Então, a rede elétrica da sua residência, ou da instalação aí desse equipamento, acaba trabalhando um pouco menos cada fio aí desse 220. Dúvidas como: esse equipamento é para ser usado somente em aquários? Posso usar ele para hidroponia, para mineração de Bitcoin? Tem algumas pessoas que usam. Posso usar ele para banheira? Eu vou explicar no decorrer desse vídeo, tá? Então acompanhe o vídeo porque vai ser interessante para que você se torne um especialista sobre todas as possibilidades de uso desse equipamento, a melhor forma de instalá-lo, certo? E a melhor forma de configurá-lo. Se você procura configurar o seu equipamento porque ele desconfigurou, eu vou passar para você como que é a configuração dessa versão mais nova, que é a Z31E, e também vou passar a configuração do modelo antigo, que era o modelo 11. Então, fica no vídeo, assiste aí, pô, dá um incentivo legal, porque eu vou te passar todas as informações e você vai se tornar um cara especialista em tudo que se diz respeito ao chiller, tá? Então vamos lá. Essa é a versão de 1/5 de HP, é para um aquário de até 350 litros.
Pô, mas por que para um aquário de até 350 litros? Significa que se você tem um aquário menor, até 350 litros, você pode usar esse modelo de 1/5 de HP, que ele vai funcionar muito perfeitamente para você. E ele é disponível na versão em 110 ou 220. E você sempre vai ter que fazer a escolha da voltagem antes de adquirir o equipamento, tá? Presta bastante atenção em qual vai ser a tensão que você vai adquirir, ou a wattagem que você vai adquirir, e também a quantidade, para não haver erros, tá? Então preste atenção sempre nessas duas informações antes de finalizar a compra, para você não receber 10 shillers aí. Já pensou cobrar 10 shillers aí do seu cartão? Porra, ia ficar muito legal. Eu ia gostar bastante. E você também, né? Ia ter que montar 10 aquários. Mas vamos lá, voltando. E temos um modelo também de 1/3 de HP. Também pode ser adquirido tanto em 110 quanto em 220 volts. Esse modelo é para um aquário de até 750 litros. Você percebeu aqui algo interessante? Os chillers, eles se sobrepõem em litragem, o que significa que eu também posso usar esse equipamento para um aquário menor até um aquário maior de 750 litros. Então é interessante, já que você está adquirindo um equipamento que tem um valor agregado um pouco maior, imaginar qual vai ser a sua montagem final. Então, por exemplo, eu posso montar hoje um aquário menor de aproximadamente uns 100, 200 litros, mas imaginando que daqui a um tempo eu vou montar um aquário de 500 litros. Então, em vez de adquirir um modelo de 1/5, eu posso estar adquirindo esse modelo que é um pouquinho maior, de 1/3 de HP. Vai fazer diferença em relação aos meus animais? Não. Quando essa diferença é de um para o outro, você pode pular. Agora, o que eu não te recomendo é, por exemplo, vou montar um aquário de 100 litros, e no futuro eu quero montar um aquário de 2.000 litros, então já vou comprar um de 1 HP. Cuidado, cuidado, porque aí já tem uma diferença muito grande, e esse pico na variação de temperatura, mesmo sendo de meio grau, dele subindo e descendo muito rápido, pode acabar prejudicando os seus animais mais sensíveis, tá? Então, muito cuidado com isso. Posso adquirir sempre uma linha acima. Então, por exemplo, vou montar um aquário um pouquinho maior do que o de 200 litros, no futuro um de 500, então posso adquirir um de 1/3. Ah, o meu aquário hoje é de 400 litros, mas no futuro eu quero montar um aquário de 1.000, então eu já posso adquirir o de 3/4 de HP, não há problema nenhum. E já que a gente já falou do 3/4 de HP, vamos conhecer ele? O 3/4 de HP é para um aquário de até 1.300 litros. Então você pode tocar tranquilamente um aquário de até 1.300 litros. Esse equipamento existe na disponibilidade de 110 e 220 volts. Mas eu sempre vou recomendar para você que esses equipamentos grandes sejam disponibilizados, ou que você, se você puder e tiver aí próximo ao seu aquário, sempre adquira ele em 220 volts, tá? E à frente, nós temos os modelos em 1 HP. Esse aqui é um modelo tradicional de 1 HP que atende um aquário de até 2.000 litros, tá? Ele é fabricado em 220 volts. Somente em casos muito especiais, você pode entrar em contato conosco aqui da Casa do Aquarista e eu consigo fazer esse equipamento em 110 volts. Mas ele tem um custo diferenciado e muitas vezes há necessidade de uma adaptação na sua rede elétrica, tá? Então é importante você consultar o seu eletricista ou a pessoa responsável pela rede elétrica, a distribuição elétrica na sua residência ou no seu aquário, para ver a possibilidade do uso desse equipamento em 110. Mas sempre deixando claro que esses equipamentos maiores, eu sugiro que você use em 220 volts, tá? Nós aqui da Casa do Aquarista sempre trabalhamos com a versão mais atualizada dos chillers da Gelaqua. E os chillers atuais não têm uma sonda externa. Diferente dos antigos, que você tinha aquela sonda com até 3 metros, o que forçava esse equipamento a estar ao lado do seu aquário, nessa versão mais atualizada, vendida por nós aqui da Casa do Aquarista, ele tem essa sonda interna, o que significa que você ainda pode instalar próximo ao seu aquário, ou se você quiser, você pode instalar ele à distância. Mas, atenção
que eu vou mostrar para você qual que é a forma correta de você fazer essa instalação mais distante no aquário, certo? Antes de fazer isso, vou te mostrar esse carinha aqui, que também é de um HP, esse é o meu, tá? Eu tirei para manutenção, aproveitei e deixei ele aqui para você conhecer, porque ele é um pouco diferente. Dá uma olhada aí, vê se você já entendeu qual que é a diferença desse equipamento, tá? Ambos são de um HP, mas esse carinha aqui tem uma diferença. Já matou a charada? Certo? Antes de entrar propriamente em como você deve fazer essas instalações, ou qual a forma correta de você instalar a bomba e ligar o seu equipamento, eu preciso te explicar algumas coisas com relação aos dois tipos de tomada de alimentação que vem nesse equipamento. Muita gente se perde nessa hora, e agora é onde você começa a se tornar um especialista e se diferencia dos aquaristas normais. Vamos lá. O resfriador Gelaqua serve para resfriar a sua água, mas ele tem uma função secundária, que é a função de controlar também a parte do seu aquecimento. Pô, mas como é que ele faz isso? Pois é, quando você adquire o seu equipamento, você vai perceber que ele tem duas tomadas, sendo essa uma tomada de pino macho e uma tomada de pino fêmea. Essa tomada de pino macho, ela vai diretamente na sua rede elétrica. Já a tomada de pino fêmea, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, ela não é para instalar a bomba, tá? Se você instalar a bomba nessa tomada, você provavelmente vai achar que o seu equipamento está com defeito. E agora eu vou te explicar o porquê. Se você ligar a tomada fêmea na tomada macho, você vai ter energia eterna. Nunca mais você vai precisar ligar o equipamento na sua rede de abastecimento e esse chiller vai funcionar para frente. Que piada de tiozão, né? A tomada de pino macho serve para você ligar esse equipamento na rede elétrica. Mas você não vai fazer isso agora porque você é um especialista e você vai aprender qual é a forma correta de fazer a ligação do seu equipamento. Essa tomada, na verdade, serve para habilitar a segunda função desse equipamento, que seria o controle do quente. E como que eu vou fazer esse controle do quente? Você pode adquirir um termostato ou um aquecedor de sua preferência e ligar nessa tomada. E eu vou te passar um macete aqui também, tá? Você é um aquarista muito esperto, que segue a casa do aquarista, que ouve aí as nossas dicas, então você não vai errar também com esse aqui, vai ter um macete a mais. Bora lá! Com o seu aquecedor ou termostato já devidamente instalado em seu aquário, você vai ligar esta tomada de pino fêmea justamente no seu aquecedor, no seu termostato que já está instalado lá certinho. A partir desse momento, quando você for acionar esse chiller, além de fazer a função nativa dele, que é de resfriar a água do seu aquário, ele também vai controlar a temperatura do quente. Então, todas as vezes que, por exemplo, no inverno o seu aquário estiver mais frio, o resfriador da Gelaqua vai conseguir controlar o quente. Então, vamos supor que você programou o seu aquário lá para os seus 25 graus. Toda vez que essa água estiver esquentando, ele nativamente vai conseguir esfriar essa água. Toda vez que, por exemplo, no inverno, o seu aquário estiver com uma temperatura abaixo dessa programada de 25 graus, vamos supor que ela chegou em 24 graus e meio, aí o equipamento vai liberar a energia do termostato ou do seu aquecedor para que esse aqueça e corrija novamente para os 25 graus o seu aquário. E assim que esse aquário retornar aos 25 graus, essa tomada aqui ela vai ser desenergizada pelo controlador, tá? Tudo isso automaticamente. Então você entendeu o pulo do gato? Não adianta você ligar uma bomba, você ligar qualquer outro equipamento nessa tomada de pino fêmea, porque ela só vai ser energizada no momento em que o equipamento entender que há a necessidade de aquecer o seu aquário. Aí, tá vendo? Agora você já é um especialista, já sabe instalar corretamente aí o aquecedor do seu chiller, tá? Vamos lá, alguns macetes aí. Então presta bastante atenção. O seu resfriador da Gelaqua aguenta um termostato ou aquecedor de até 500 watts. O que significa que você pode ligar... Posso ligar dois de 200?
200 com 200, 400, tranquilo. Posso ligar um de 300 e um de 200? Tranquilo, perfeito. Posso ligar um aquecedor maior? Não. Se você precisar usar mais de 500 watts, você não vai fazer isso usando o seu equipamento da Gelaqua, tá bom? É um erro muito comum que o aquarista, ele mantém esse termostato, já que o controlador vai fazer esse controle do quente, sempre no máximo. Só que isso é um perigo. Imagina que por uma fatalidade do destino aconteça algum problema, sei lá, caiu um raio, aconteceu uma descarga de energia, ou aconteceu alguma coisa que fez com que esse equipamento mantivesse essa tomada energizada. Vai acabar cozinhando os seus peixes se você deixar ele lá no máximo. Você vai acabar perdendo aí seus corais, os seus peixes, cacholote, não sei como que você vai usar isso. Bora para o macete que a Casa do Aquarista vai passar para você? Sempre que você for fazer a regulagem do equipamento, o ideal é que você trabalhe com redundância. Então aqui eu tenho um equipamento que vai fazer o controle do frio e o controle do quente, mas eu vou fazer a regulagem no meu termostato para que ele não ultrapasse os 26 graus. Por que isso? Vamos supor que aconteceu qualquer coisa, eu estou duplamente seguro porque eu já regulei esse equipamento em 26 graus. Então vamos supor, a tomada ficou energizada lá, deu algum problema, alguma coisa deu de errado, pode ter certeza que você não vai cozinhar os seus animais. O máximo de temperatura que eu vou deixar no meu termostato é 1 grau acima, 1 grau ou meio grau acima do que eu desejo, certo? Essa foi uma das dicas interessantes aí até o final desse vídeo. Fica que tem muito mais. Tá, legal. Já comprei o meu chiller, já decidi ali qual que é o chiller mais adequado para o meu aquário. Você falou que eu tenho que primeiro fazer a conexão do termostato, eu vou ter que fazer a conexão da bomba sem ligar o equipamento. Mas e aí? Esse equipamento tem garantia? Não tem? Como é que funciona? A marca Gelaqua, ela conta com uma garantia contra defeitos de fabricação de até 1 ano. Então você tem 1 ano contra defeitos de fabricação. Ela conta com 2 coisas muito importantes que outras marcas não oferecem, que é assistência técnica permanente. O que isso significa? Tem um chiller aí que tem mais de 10 anos, é só entrar em contato com a fábrica vai te atender, vai ver o que você precisa, se dá para ressuscitar esse equipamento, o que precisa ser feito. Para sempre, assistência técnica permanente do equipamento Gelaqua. Outro ponto interessante, tá? Suporte remoto permanente. O que isso quer dizer? Quer dizer que você entrando em contato no telefone que acompanha o equipamento, se você tiver uma dúvida sobre a instalação ou sobre algum outro quesito ali no funcionamento deste equipamento, eles vão conseguir te assessorar ali remotamente. Então, pô, tô com dúvida na instalação, será que eu fiz certo, será que eu não fiz certo? É só entrar em contato que você tem esse suporte remoto permanente. Show, né? Legal. Agora vamos lá. Eu preciso te explicar como é que você vai usar a bomba nesse aquário. Você ainda não ligou esse equipamento e ainda não vai ligar. Muita gente se perde nessa hora de fazer essa ligação também e tem algumas coisinhas ali que pode ser que você esteja fazendo errado e a gente vai fazer junto para você manter-se mais especialista ainda. Agora vamos falar sobre um diferencial também dos equipamentos da Gelaqua. Lembra que eu falei para vocês que esse é o meu equipamento? Caso você não tenha percebido, esse resfriador não tem uma controladora na frente dele. Percebeu? Tá, e aí como é que eu faço? Ah, vamos lá. Lembra que eu falei que o sensor de todos esses chillers da Gelaqua são internos? Pois bem, aqui na Casa do Aquarista, se você entrar em contato para um projeto especial, você pode falar para mim, Luiz, eu preciso fazer um equipamento onde o meu controlador fique fora desse aparelho, porque o meu aparelho vai ficar exposto ao sol, ele vai ficar em outro local, e aí eu preciso fazer de um jeito que esse controlador aí, se ele ficar na frente, ele vai me atrapalhar. Como é que eu faço? Se você entrar em contato conosco da Casa do Aquarista, nós vamos pedir para a fábrica fazer um equipamento diferenciado, mas só que você tem que entrar em contato antes de efetuar a compra e me explicar certinho o que você precisa fazer, porque isso é um projeto personalizado, tá? Onde eu consigo, juntamente com a fábrica, mantendo todas as condições de garantia, suporte e assistência, fazer um equipamento onde o controlador fica fora ali do corpo dele.
Ou seja, você pode instalar ele como um ar-condicionado, do lado de fora, ele pode tomar chuva, sol ali, que não tem problema, e o controlador vai ficar próximo ali do seu aquário ou no local mais adequado. Você entra em contato, eu preciso saber qual que é a distância correta ali do que você vai fazer, para nós calcularmos aí qual que é a quantidade de fio adequada que vai aí para o seu projeto, ou o que a gente precisa fazer e quais são os custos envolvidos com isso. Mas imagine que há a possibilidade de fazer isso aqui, sim. Agora, antes de ir propriamente para a instalação das bombas, tem uma pergunta que ela é recorrente e eu preciso explicar para você. Esse equipamento ele é adequado para o uso tanto em aquários de água doce quanto de água salgada, pois a parte interna dele, aí, a que vai em contato com a água, é feita em titânio. Você está 100% seguro. Essa marca ela tem mais de 20 e poucos anos de mercado, tá? Ela é uma marca muito especializada. Você também pode usar esse equipamento para axolote, pode. Ele pode descer a temperatura aí até os seus 20, 18 graus. Mas você tem que prestar atenção em uma coisa. Quando o uso é para axolote, você precisa que esse equipamento esteja superdimensionado. E você precisa me avisar para que eu peça para a fábrica, possa descer essa temperatura até os 18 graus aí para o seu axolote ficar entre 20 e 18 graus. Então, por exemplo, eu tenho um aquário aí de 350 litros. Vou comprar o de 1/5? Não, o ideal é que você compre o de 1/3 para ter essa folga aí, para trabalhar com essa temperatura entre 18 e 20 graus, tá? Posso usar para outras coisas esse equipamento? Posso usar para cultivo indoor, posso usar para resfriar canhão laser, posso usar ele para banheira, posso usar ele para outras finalidades? Olha, vamos ser bem específicos. Esse equipamento foi feito para ser usado em aquários, porém, para cultivo indoor, há a possibilidade sim do uso, desde que você respeite o limite de temperatura desse equipamento. Como esse equipamento é feito para uso em aquário, ele atende temperaturas até 20 graus Celsius. Então não adianta você tentar programar ele para temperaturas abaixo, ele não vai funcionar, tá? Resfriamento de óleo para mineração, esses outros usos, não. Sempre vai ser adequado para o uso em aquarismo ou funções ali próximas ao do aquarismo. Então não adianta você tentar adquirir esse equipamento para resfriar aí a sua banheira, para imaginar que você consegue fazer uma piscina de gelo aí para você deitar, ou imaginando que você consegue resfriar o canhão do laser aí da sua máquina, ou alguma outra finalidade, tá? Tanque de prova, você não vai conseguir fazer isso. Você pode entrar em contato e a gente tenta fazer um equipamento adequado para você. Não dá para fazer banheira, tá? Banheiras nós não fazemos e a fábrica do Gelaqua também não faz. Então, não adianta você entrar em contato porque a gente não consegue resfriar água para a banheira, certo? Você percebeu que todos os equipamentos da Gelaqua que aqui estavam, eles estão embalados em papel filme? Pois é, eu preciso te explicar que até o momento de gravação desse vídeo, a Gelaqua ela não possui uma embalagem exclusiva e padronizada. Isso se deve a dois principais fatores. Primeiro, uma embalagem dedicada gera um custo adicional ao produto de 5 a 7%. O outro problema é a questão de geração de lixo. A Gelaqua ela preconiza que não haja geração de lixo desnecessário. Afinal, na maioria das vezes, a primeira coisa que descartamos quando recebemos um produto é justamente essa embalagem, que deixaria o produto mais caro e geraria mais lixo para o nosso ambiente. Então não estranhe, ao receber o chiller da Gelaqua, que ele esteja embalado em papel filme, mas numa embalagem reutilizável. Não existe no momento dessa gravação uma caixa e embalagem exclusiva da Gelaqua. Qual que é o local correto para instalar esse chiller? Tem um jeito certo de instalar ele? E as bombas? Muita gente erra feio nesse quesito aqui. E agora você vai elevar o seu nível aí e vai se tornar mais especialista ainda. Bora lá? Vamos lá? Ah, percebeu que o cenário mudou? Eu já tenho um SAMP aqui na minha frente. Bora para de fato instalar e ver esse equipamento funcionar? Legal, né? Chegamos nesse momento. Agora deixa eu te falar o que acompanha o chiller. Quando você receber o chiller da Gelaqua, você vai perceber que há duas conexões do tipo espigão para que você faça a instalação do seu chiller de forma adequada e básica. Esses equipamentos são enviados como cortesia. Você vai perceber também
que para alguns modelos foi enviado uma quantidade de mangueira suficiente para fazer essa instalação, também como cortesia. Lembre-se que isso é uma cortesia e essa metragem é padrão. Caso você precise de um tamanho maior, você deve adquirir isso por conta própria. Não confunda cortesia com obrigação. Lembre-se que seu equipamento deve ficar desligado. Basicamente, você não vai precisar de nenhum tipo de ferramenta para fazer essa instalação de forma simples, seguindo as recomendações adequadas. Você vai fazer a instalação da bomba, do termostato, e somente depois de colocar o equipamento no local adequado, testar o fluxo de água, você vai ligar o equipamento. Lembre-se, ligar o resfriador é a última coisa que você vai fazer. Caso você não conheça, não esteja familiarizado, esse é um tipo de aquário que colocamos abaixo do aquário principal. O nome deste carinha aqui é SUMP. E a função principal dele é que no display principal não hajam equipamentos desnecessários ou que todos os maquinários possíveis sejam alocados nele. Este SUMP exclusivamente ele pode ser usado para água doce ou marinho. Você consegue colocar uma mídia de pré-filtragem, algumas cerâmicas ou alguns abrigos ali biológicos, alguns equipamentos e bomba. Eu vou começar a instalação pelo termostato, que você pode ou não fazer essa instalação. Lembre-se que ela é opcional. Aqui para essa instalação eu escolhi outro termostato para continuar esse vídeo, para que você entenda que há possibilidade de uso de diversas marcas à sua escolha. E aqui eu já vou fazer daquele jeito que nós aprendemos juntos. Perfeito, deixei regulado, vou instalar no local adequado. Embora nosso vídeo seja sobre chiller, eu lembrei de duas dicas importantes para você, aquarista, na hora da instalação do termostato. A primeira é que a maioria dos termostatos precisa ser instalada de forma correta. E essa forma correta geralmente é, para a maioria dos casos, na vertical ou na horizontal, nunca em diagonal, tá? Essa dica é importante para evitar que entre água no equipamento. A segunda dica importante é que você entenda que o seu equipamento tem uma parte de controle e uma parte de aquecimento onde vão os filamentos. Geralmente, as ventosas elas devem ser fixadas onde não há esse aquecimento para não haver deformidade. Então, o ideal é que você use fora dessa área aí de aquecimento, certo? Sempre usando todas as proteções possíveis para evitar acidentes tanto com você quanto com algum animal que você coloque ali, no caso de água doce, de engorda, ou algo nesse sentido. Neste momento, eu preciso fazer uma ressalva muito importante. Para fins didáticos, estou usando o meu equipamento. E o meu equipamento, eu optei por ele não ter o controle do quente diretamente nele, devido à adequação para o uso em loja. Aqui, como é uma loja, eu uso aquecedores de forma diferente. Mas nesse momento, você terminou de instalar o termostato, você iria fazer o plug lá na tomada fêmea, como nós já lhe mostramos anteriormente, correto? Agora, bora para a segunda parte, que é a instalação da bomba. Entenda que você pode usar qualquer marca de bomba, desde que essa entregue na saída do chiller a quantidade de vazão necessária, que seria entre 2.000 e 3.000 litros hora. Nada abaixo disso, porque senão você vai congelar a tubulação, e nada acima disso, porque senão você vai gastar mais energia do que o necessário para fazer aí o resfriamento do seu aquário. Eu vou mostrar como se faz esse cálculo ao longo do vídeo. Agora, eu quero mostrar para você as duas marcas que eu gosto de usar para a instalação desse chiller. Eu não sou patrocinado por essas marcas, mas eu gosto de utilizá-las por dois motivos principais. O baixo consumo de energia e a potência para jogar essa água numa altura, numa coluna de água muito mais alta. A bomba que eu vou utilizar para essa instalação dedicada é a bomba da AquaExcel de 3.000 litros hora. E observe, essa bomba consegue entregar uma coluna de água de 3,5 metros. Perceba, estas duas marcas elas conseguem entregar duas coisas muito importantes para nós aquaristas. A primeira é o baixo consumo de energia. Ambas gastam muito pouca energia comparada à potência que entregam. A segunda, elas têm baixa perda de vazão comparada com a quantidade de altura ou coluna de água que elas conseguem jogar. Então, por exemplo, para esta montagem, eu vou usar a bomba da AquaExcel.
Esta bomba ela joga 3.000 litros hora água a uma altura de até 3,5 metros, o que significa que em condições normais de uma altura padrão aí de aquário, eu vou ter baixa perda de vazão. Além dessas duas, existem outras marcas no mercado também de ótima qualidade. Pesquise sempre para ver quais são as bombas que se adequam ao seu projeto, ao seu gosto e capacidade financeira. A primeira conexão que você vai fazer é justamente a de entrada do equipamento, mas você vai fazer a conexão do espigão à mangueira fora e só posteriormente você vai rosquear isso no equipamento. Isso evita que você danifique aquela peça ali ou você acabe mexendo aí o titânio. Se você estiver com a mangueira adequada e com o espigão, você não precisa de equipamento. Se você tiver força aí para encaixar a sua mangueira no espigão, você não vai precisar de nenhum tipo de equipamento ou de produto a mais. Com um pouquinho de jeito e paciência, se você ainda estiver forte, você consegue empurrar a mangueira, certo? Caso você não tenha força ou jeito para empurrar a mangueira, assim como eu fiz de forma natural, você pode usar um lubrificante à base de silicone para lubrificar a ponta da espiga para que ela deslize melhor. Bem pouquinho, tá? Não precisa ser muito. Pronto, perfeito. Não há necessidade de empurrar a mangueira até o final. Até porque, dependendo da força que você fizer, você pode acabar rachando ou alargando o buraco de conexão com essa mangueira. Agora, se você quiser se sentir mais seguro, você pode usar uma braçadeira metálica nesta ponta que vai ficar conectada ao seu equipamento. Vamos fazer essa conexão na entrada do equipamento. E aqui vai outra dica e outro macete para que você não se perca na instalação do seu equipamento, ou se você desconectar no futuro essas mangueiras aí e não souber qual é a entrada e a saída. A saída ela sempre vai estar voltada para frente do equipamento e a entrada sempre voltada para o meio do equipamento ou posterior. Neste momento você deve ter a extrema atenção, pois você vai decidir onde esse equipamento vai ficar. E as recomendações são para que este equipamento não fique confinado em seu gabinete, pois ele vai gerar mais calor. Se você deixar ele num ambiente com ar mais quente, ele vai demorar mais tempo para gelar e também vai aquecer todo aquele ambiente ali, se ele estiver confinado junto com o santo, deixando a água mais quente. Então ele vai acabar trabalhando muito mais, não vai ter eficiência adequada. O ideal desse equipamento é que ele seja instalado ao lado do seu aquário, de forma onde ele consiga trocar essa temperatura, ou em outro local adequado onde ele consiga fazer essa troca de calor. Isso é muito importante para que você tenha o máximo de desempenho do seu equipamento, com baixo consumo e maior durabilidade. Aqui estou simulando como se eu já tivesse feito esse caminho e o meu equipamento estivesse ao lado do meu aquário. Neste momento eu vou fazer a conexão da espiga da bomba à mangueira. Perfeito. Neste momento, ainda com a bomba desligada, eu vou fazer a conexão de saída. Sempre que você for fazer a instalação da parte hidráulica do seu aquário, tenha certeza de fazer de um jeito a não promover o efeito sifão. E como é que você vai fazer isso? Sempre observando para que, ao desligar as bombas, essa água não retorne do ponto mais alto para o ponto mais baixo, provocando aí o transbordamento ou outros incidentes. Agora eu vou te explicar qual que é o local adequado para colocar a saída de água, mas antes eu vou te dizer aonde não colocar a saída do seu equipamento. O local que você deve evitar é justamente próximo à entrada e captação de água para o seu chiller. Por quê? Porque ele vai fazer uma leitura errada. Se ele está devolvendo uma água mais resfriada e essa água é puxada de volta para o interior do equipamento, ele vai fazer uma leitura incorreta da temperatura desta água. Acreditando que ela já está numa temperatura adequada, ele vai desligar. Poucos segundos depois, ele vai ligar novamente. E ele vai acabar ficando nesse liga, desliga, liga, desliga. A correta forma de usar esse equipamento para que você tenha o melhor benefício e durabilidade do seu produto é que você coloque a entrada de água do seu equipamento no ponto onde essa água já passou pela pré-filtragem e por todos os equipamentos ali, acessórios necessários para a remoção de impurezas e deixar essa água o mais limpa possível.
Isso vai evitar que a tubulação do equipamento fique suja, vai fazer com que ele esteja sempre limpo. E o local mais adequado, se possível, para a devolução dessa água é justamente antes desse pré-filtro. Até chegar ao ponto de entrada do equipamento novamente, essa água ela já se misturou e ela já está com uma temperatura ali mais próxima da realidade. Para finalização e acabamento, mesmo sendo um ambiente improvisado, eu vou usar um adaptador para prender a mangueira. Isso é legal e é um cuidado a mais que você pode ter e adquirir conosco separadamente também. Aqui existem algumas possibilidades, eu vou lhe apresentar algumas. Você pode deixar essa mangueira próximo ao nível d'água, sem encostar para evitar o problema de sifão, ou você pode afundar a mangueira, verificar onde é o nível da água e fazer um furinho na parte posterior, cerca de 1,5 cm abaixo do nível d'água. Assim, quando a bomba desligar, você vai evitar o efeito sifão. Isso vai puxar pouca água e não vai fazer transbordar se o nível estiver diferente aí. Agora, nós vamos ligar a bomba. O legal desse modelo é que na falta de energia, no retorno ela vai fazer um sinal sonoro para ligar. Outra dica que eu tenho para lhe dar é que você mantenha o perlon fora do nível da água. Talvez em outro vídeo eu te explique por que essa é a melhor opção. Agora vem a última parte, a parte mais importante antes de você de fato ligar o seu equipamento. Neste momento, nós precisamos verificar se a vazão de saída está adequada. Lembra que esse equipamento tem que trabalhar numa vazão de água entre 2.000 e 3.000 litros hora? Pois é, e para isso você vai fazer de forma bem simples. Você vai precisar de uma caneca. Essa caneca ela pode ser graduada ou não. O importante é que após a coleta, você faça a medição exata. Se ela já for graduada, você já pode fazer naquele momento. Se ela não for, você vai precisar transferir aí para algum outro recipiente, onde você possa fazer de forma precisa a medição. Quanto maior o recipiente que você tiver para fazer essa coleta, melhor e mais fácil vai ser. Caso você não tenha um recipiente muito grande, você vai cronometrar quanto tempo você demora para encher de forma a não transbordar. No caso aqui, estou deixando no vídeo o tempo que eu levei para encher esse recipiente, que tem exato 1 litro. Agora eu vou fazer os cálculos para ver qual que é a vazão litros hora. Agora sim eu vou finalizar ligando o meu equipamento. Como ele já é pré-programado em uma temperatura pré-definida de 26 graus, quando receber não há necessidade de mexer no controlador. Caso você tenha mexido em alguma configuração e precise regular esse equipamento, eu vou deixar também junto desse vídeo como são as programações e configurações dos dois modelos, o Z31E e o TLZ11, perfeito? Vamos lá, configurar o Z31E. Segura a tecla P apertado e não solta até aparecer SLE. Vamos lá, SLS, menos 50 tá certo, SHL 99 tá certo, SP, o que desliga o chiller, ele vai gelar até 26 graus e desligar, SP. 1C1, para corrigir o termostato, se tiver diferença na temperatura de um para o outro, você corrige aqui, aferir, né, que está aferido é 0. RD, é o diferencial que liga e desliga o chiller, 1 grau. Se eu tá com 26, ele vai ligar com 27 e desligar com 26. Próximo, RHL, C, aí vai mudar para NR. Próximo, DDI, off. Próximo, DSD, off. DDE, off. AAY, 1. AH, off. ALH, off. 002 é HE, né? Então aqui põe HE. Voltou lá, é TTP off. SL voltou, menos 50, tá certo. Tá aferido. Só esperar 16 segundos ele volta para a temperatura normal. Bom, acho que é isso. Eu tentei sanar todas as dúvidas possíveis aí referente à escolha e também à correta instalação do equipamento. E se por um acaso você tem alguma dúvida, encaminhe aqui para mim, beleza? E ó, caso você ainda não tenha escolhido o seu chiller, pô, compra aqui com a gente, né? Se eu já te tornei um especialista, bora lá comprar aqui comigo. É isso aí. Até um próximo vídeo aí. Se você tiver alguma sugestão, dúvida,
ou crítica, pode mandar também, certo? Obrigado e valeu!